Qual é o tempo da palavra? Mas isso não tem a ver, Israel. O que tem a ver que nós estamos falando... Dá pra cultuar e assistir o jogo. O jogo é 2 horas. Não dá, ninguém serve a 2 senhores. A Copa do Mundo. Brasil, Neymar, eu te adoro. Certo. Quem é o teu senhor é a Copa. Eu não vou ser governado por um aniversário. Deus seja louvado. Ele não gosta de futebol, ele quer ser contra. Aleluia! Mas quem disse que Copa do Mundo é profano? Eu. Não Eu é. disse. É profano. O terno é gosto. Deixa eu O falar. terno é gospel. Querido, parabéns. pelo amor de Deus, Pintar o cabelo é gospel. Pelo amor de Deus. Anel é gospel. Usar... Se tudo é profano... Profanar, eu concordo que o lugar é consagrado a Deus. Quem é o templo? O templo... queria a palavra. De novo essa pergunta. Eu posso ter a palavra? Eu quero Bíblia, pô. Deixa o Você quer a evangelista... Bíblia? Você tá falando que o templo é a parede. O templo é aqui, ó. Eu queria a palavra. Não tem Peraí. a parede. Tem Jesus se visão. reunia Então eu com vou os... dizer, Jesus ia vocês assistir o têm- jogo. Vocês têm uma Jesus ia visão assistir de o um jogo, na minha Jesus visão. que não estava Jesus preocupado assistiu com as o jogo? coisas do passo. Vai lá. Não, É isso Vocês mesmo. querem que eu pegue um durex ali e bota na minha boca? Põe. Eu Vai boto, lá, entendeu? vai lá, Eu boto. Eu queria só levantar, porque o tema, quando fala sobre a prioridade do culto, eu acredito que nós 4 vamos defender que o culto é prioridade. Agora a questão é o horário. Porque o apóstolo Heleno falou assim, não, foi um erro do pai. Eu também concordo. E muitos pastores fazem isso e filhos de pastores sofrem com isso. Não, primeira obra do Senhor. Mas não seria a mesma coisa? Se o pai que não viajou com o filho, porque na cabeça dele a obra do Senhor não é a família dele, ele não pode faltar nenhum culto para ir para uma viagem, não seria um erro também não poder adaptar o jogo da Copa do Mundo? Porque você vai fazer, por exemplo, os jovens querem assistir a Copa, você vai colocar um legalismo, vai fazer eles não assistir o jogo da Copa falando a prioridade é a obra do Senhor. Mas só porque ele quer assistir um jogo da Copa ele não tá priorizando a obra do Senhor? Então eu não entendo qual que é a ideia de separar prioridade com adaptar. Então Porque eu acho que em que é o conjunto. seguinte, pastor Israel, funciona assim. Cada um manifesta o que está dentro de si. É óbvio que nós somos um corpo que responde a um intelecto, a uma emoção. Então, quando eu preciso substituir aquele horário que está pré-estabelecido como o horário de culto, porque nós, respondendo inclusive ao pastor Jonas, eu tenho atividade secular. As pessoas têm atividades seculares, elas trabalham. Então, o culto foi estabelecido um horário para flexibilizar exatamente a vida comum do indivíduo, do crente. Então, é estabelecido um horário porque ele se organiza na sua agenda por conta disso. Agora, se para a Copa eu desmancho essa agenda, eu detono essa agenda, então qualquer outra agenda pode ser. Por que só para a Copa? Aí eu pergunto para ti, pastor Israel, o que tem no coração de uma pessoa que, de repente, ela só tem o horário de culto aquele? Na minha igreja, por exemplo, o horário é às 20 horas durante a semana e 18h30 no domingo. Tem aquele horário. Bom, hoje eu vou fazer de manhã, porque tem jogo no final da tarde. Mas eu tenho parte de pessoas que já se organizaram na vida e trabalham, por exemplo, de manhã para poder ir ao culto tarde à noite. Então, de outro lado, eu estou o quê? Maculando esses que têm já uma vida, que trabalham, que tudo, para poder participar de um culto. Então, eu acho que quando a gente pensa nessa flexibilidade para ajudar uns, eu ajudo uns e atrapalho outros. Mas por que a igreja não se reúne para assistir o jogo junto? Mas porque a igreja, ela não E assistir é televisão um é organismo. pecado. Porque Jesus disse assim, Pedro, sobre esta pedra, que para mim é a declaração de Pedro, esta fé que você manifestou aqui, será edificada a minha querrilá, a minha congregação. E quem se congrega na igreja para assistir futebol, não está congregando para Cristo. É que a igreja não é o templo, né, Não, apóstolo? a Você igreja, sabe, né? quando estamos reunidos, somos igreja. Por exemplo, lá na minha igreja tem uma quadra de futebol que a gente faz um trabalho social. Sou a favor disso. Eu quero construir uma quadra nos... Isso é outra coisa. Copa não pode, quadra pode? Não, lógico. Mas nós qual que é a estamos falando duas diferença? coisas. A diferença, estamos falando de horário de culto, não estamos falando de jogo em si. Mas o senhor ter a adapta quadra- também. Não. A O quadra... senhor nunca adaptou uma agenda? Não. Da igreja, não.
Nunca. Não, da igreja não. Posso colocar uma questão Peraí, aqui? só um minuto. A quadra lá serve para quê? Para os horários de... Então eu vou agora, já que eu tenho uma quadra na igreja, que eu sou a favor, eu gostaria de ter uma quadra na igreja, já digo aqui. Agora, eu vou mudar o horário de culto para criar um campeonato? Não, Israel, não é isso que estamos dizendo. Estamos dizendo que pode haver a quadra e pode ter até campeonato para trazer pessoas, para ser até um polo de evangelismo. Até aí eu acho massa. Agora, mudar o horário de culto por conta disso é despriorizar Deus por conta de secularidade. Deixa eu dar a palavra aqui ao evangelista Eduardo. Toda vez que eu venho aqui, eu sempre já até falei pro pastor Calixto, pastor Jonas, que eu me coloco sempre, o meu papel aqui é sempre se colocar no papel, como eu não sou teólogo, né? É naquele cristão que senta na igreja, ali no banco da igreja. E eu observando com esse olhar, o pastor Israel colocou uma questão muito importante e delicada, que eu concordo com ele, quando ele fala que tem famílias sendo destruídas por priorizar a igreja. Eu concordo plenamente, pastor. Eu só acho que isso seria um contexto mais geral, e eu acho que aí até teve como é que a gente pode falar? Uma coisa que ficou meio fora do que você falou quando você fala por que a igreja não se reúne para assistir o jogo junto, né? Aí eu acho que vira tudo prioridade, porque se reunir também vira, mesmo você vendo o jogo dentro da igreja, aquele irmão vai achar, então tudo tem que fazer na igreja. Então não, aí não precisa nem ser dentro da igreja, dentro do templo. Sim. Pode Então ser eu na entendi casa como de alguém, como dentro do templo. ou cada um com a sua família. Sim. Não precisa ser necessariamente. Mas aí fica dentro do aquela templo. questão assim, ó, aquele irmão, pastor Jonas e os debatedores, que ele entra na igreja, eu sempre coloco aquele que não conhece a palavra, que tá indo ali e não conhece nada, né? Eu gosto muito de colocar esse irmão. Então ele entra numa igreja hoje, por exemplo, que nem a irmã falou, cancelou o horário do culto, cancelou o culto por causa disso. Aquele irmão vai falar, peraí, onde é que eu tô? Nem a católica cancela a missa por causa do jogo do Brasil. Então assim, poxa, legal, então agora eu vou fazer o que eu quiser, porque já que a igreja cancela o culto, então quando eu tiver um churrasco para ir, poxa, a igreja não dá prioridade, por que eu vou dar? Não, mas aí cancelar o culto é errado. Totalmente. Eu falei de adaptar o horário. Sim. É que teve uma irmã aqui que falou cancelar Não. o culto. Não, mas por exemplo, domingo, se o Brasil passar agora, vai jogar no domingo às 17 horas. Então, Faz o culto de manhã. Não, então, 17 horas. Aí se for 2 horas, 19 horas, aí mais prorrogação, tá, à noite não dá. Então teria que fazer o culto de manhã. Faz de manhã, faz à tarde, Aí cancela a IBD. É porque Deus não é prioritário. Não é questão de Deus não é prioridade. prioritário, É porque eu queria um texto que mostra que o culto tem que ser 2 horas, que tem que ter tantos louvores. A liturgia é a partir do homem. Não tem uma base Não. A litúrgica base do acerca culto disso. lá do Antigo Testamento tem algumas coisas que devem acontecer no Mas culto. quantos louvores são? Não, 2, 3? quantos não Exato. tem. Qual é o tempo da palavra? Mas isso não tem a ver, Israel. O que tem a ver que nós estamos falando Dá pra é você cultuar e assistir o jogo. O jogo é 2 horas, Não dá, o culto ninguém também. serve a 2 senhores. Mas Ou você quem- põe Deus ao Senhor, a O Copa tá sendo apóstolo fala os Senhor. negócios. Quem Não. tá se prostrando à Copa do Mundo? Brasil, Neymar, eu te adoro. Não existe Quem isso. nos governa é nosso Senhor. Jesus Cristo. Quem nos governa é nosso Senhor. Aham. Se a Copa está governando, Qual é o inclusive horário o seu do culto horário, que o senhor se a faz? Copa está É bíblico? governando o seu horário, as suas intenções, a sua emoção que está lá no culto, mas Deus não está tendo valor no culto, porque minha cabeça está lá no Então futebol. o pai tá certo com o que filho. Quem é Então o o teu pai Senhor, o pai tá certo quem com é o o teu filho. Senhor é a Copa. Eu não vou ser governado A por um Copa é teu aniversário. Senhor. Vamos pra Não, igreja. Eu tô aqui, mas o culto... Viajar é pecado. Não, pastor, anda logo, pastor. Prega logo, porque tem jogo, eu preciso ver um filme. Não, mas é a sua O percepção. Senhor Já desse tá na casa da sujeito TV ali não no é celular ali, ó. Não, mas quem faz isso tá errado. Então, Mas filho, tá não tudo precisa de errado. Copa pra fazer Tá isso. Tem tudo gente que errado. faz isso pra assistir a série, pra assistir a mas agora novela. Eu Sempre existiu tô isso. colaborando com isso. Eu estou pregando pra minha igreja, sabe o quê? Ah. Não fique preocupado no culto, porque eu vou mudar o horário pra te Você favorecer. potencializa isso quando você faz o culto. Porque a pessoa quer assistir o jogo, bonito só no porque o senhor não gosta de discurso, futebol, o Israelito. senhor é contra. Israelito. Aí a pessoa vai pro culto e fala, Acorda, eu bambino, queria assistir o acorda. jogo, mas eu tenho que ser fiel e obediente à minha Se você é fiel a autoridade. Deus, você tá na igreja. Se você não tá, A meu igreja é o filho, templo. Eu tô falando de igreja. O que que é igreja? Agora você quer fazer aquela apologia em cima de igreja. Não, o que que é igreja, você biblicamente? Sabe, eu já respondi pra você que igreja é agremiação, é grupo, Então é pessoas. pronto, eu posso me Pronto. reunir com a igreja, assistir Então. um jogo e glorificar a Deus do mesmo Ah, jeito. tá, que lindo. Vou assistir um Amém. bando de Glória a jogador Deus por correndo isso. atrás da bola e dizendo glória a Não. Deus, Apóstolo, aleluia. não é porque Bendito o senhor é ruim seja de o bola. Senhor. Não é- Deus seja louvado. Ele não porque o gosta de Cristiano futebol, Ronaldo ele quer ser fez um contra. gol. Ele é canalha. Aleluia. Me poupa. O senhor já Ele jogou foi futebol? mandando o Neymar fazer o gol. A gente O fala, senhor já aleluia. jogou futebol? Já. Já? Era bom de bola? Muito bom. Duvido. Ah. Duvido.
Apóstolo, mas não tem... Eu quero ouvir aqui o pastor Diego. E aí, A sua pastor Diego? descrença já foi manifestada antes. lá. Não adianta você duvidar. Diegão Vamos tá lá. quieto hoje. Vai. Primeiro eu queria destruir essa falácia. Rapaz, destruir mesmo? É, destruir mesmo, sem Meu dó nem Deus do piedade. céu. Eu queria destruir essa falácia da falsa dicotomia. Exato. Entende? Isso nós chamamos no estudo da filosofia de falácia da falsa dicotomia. Quando você diz ou é assim ou é assado. Ninguém aqui está defendendo que nós não vamos priorizar as coisas de Deus. Exato. Mas estamos fazendo. Exato. Não, aí eu gostaria de falar sem ser interrompido, porque eu fiquei meia hora calado e eu gostaria Mas eu de- não consigo. vai ter que conseguir, porque é um diálogo, não é um monólogo. Não, é um debate. É livre então, o diálogo. hein? É um debate. O diálogo é Se eu livre. for Vou falar por cima é um do outro. debate. Mas se eu for falar por cima do outro, o Não, ouvinte mas- não vai Não, entender. Isso é verdade. Ó, Isso que o Diego tá falando é importante. Isso que Fica ele, fala, quietinho aí que eu isso vou que ele deixar ele falou falar. é bom. Pra quem tá assistindo é legal, mas quem tá na rádio fica difícil de entender quando tem muita gente falando. Vai lá. Então vamos pastor lá. Diego. Então, peço perdão, sou fim delicado. Então vamos lá. perdoado. Primeiro, isso é uma falsa dicotomia. Ninguém aqui está defendendo que você não vai priorizar as coisas de Deus. Nós não estamos dizendo para você cancelar o culto, não fazer o culto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o propósito do culto, além de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo ensina claramente que é ser inteligível para quem entra, para o ímpio. Então, assim, pensando nesse prisma evangelístico, que é um dos propósitos do culto, é muito mais favorável ao propósito cultico você fazer o culto fora do horário do jogo, em que você consiga trazer de fato um ímpio, porque como eu disse na minha introdução, estamos falando de uma alma não regenerada, então não é uma pessoa que tem compromisso com Deus, é muito mais fácil. O outro ponto que eu abordei é a segurança. E nós vemos aí ruas vazias, o pastor Israel falou que conseguiu chegar no horário, né? Ele teve um problema tal, chegou no horário porque a rua estava vazia. Então nós estamos falando também da questão da segurança. Culto 8, 9 horas da noite com a rua vazia, para aquela irmãzinha, para aquele irmãozinho que vem a pé, e aí como é que fica isso? Nós temos que pensar também na segurança das pessoas. Uma outra questão que deve ser levada em conta quando se fala disso, é quando nós dizemos assim, olha, nós podemos adaptar o culto e alguém fala assim, mas tem o cara que já programou a agenda dele, tá, mas tem um outro que não poderia ir à noite, mas se for de manhã ele pode, não poderia ir no domingo, mas se for no sábado ele pode. Então se a igreja se programar, tiver uma agenda, se programar, se reunir e ficar ali, dizemos, favorável para a comunidade de fé, não há problema nenhum. A grande questão é que nós estamos fazendo uma confusão aqui. O apóstolo Heleno falou sobre sagrado e profano. Mas quem disse que Copa do Mundo é profano? Exatamente. Não Eu é. disse. O senhor É profano. O senhor pode dizer, É mas... fora da igreja. Não. É fora da igreja. Não. Não é igreja. Fora Copa da igreja é do Mundo, profano? Diegão. É profano Eu acho- da eu igreja. acho que Profano quer dizer que não pertence ao sagrado. Não, Fora não. da igreja. Não, desculpa, mas o dicionário não Pelo concorda com o amor senhor. O dicionário Deus. concorda. Não, Pega desculpa. o dicionário. Eu vou Agora pegar o você- dicionário. Tá aqui Pega o dicionário. Quanto- Tá aqui, ó. Eu acho que o único problema aí, gente, assim, ó, a gente tá falando de Copa do Mundo, o problema é que a gente tem que colocar tudo dentro do mesmo bojo, entendeu? Eu sei que a Copa é de 4 em 4 anos, é muito importante, mas a gente tem que falar da Copa como Deixa eu qualquer dar. outra coisa. Desculpa. Profano é tudo aquilo que está fora do âmbito religioso. Ou que não possui caráter sagrado. Pronto. Viu? Vamos lá. Tenho dito. Só continuando Calma aí, aqui. deixa eu só finalizar desculpa, isso aqui. Cortei você. Vamos lá. Que dicionário é esse aí, pastor Jonas? Perdão? É do Google. Não. Peguei no Google. Então, é que assim, desculpa, mas eu só trabalho com BADG. Fala aí, com qual leste. que é o dicionário? Profano. Qual que é o dicionário que profano. você quer que ver? Pode pegar Daniel, capítulo... Não, o dicionário. Qual o dicionário que O você... Strong, vê no Strong. Significado de profano no Strong. Profano é tudo aquilo que vem a profanar o que é sagrado. O que é profanar? É invadir, é tomar o lugar. Refere-se... E a Copa não tá ó, fazendo vou lá, isso. Vou lá. No E a Copa não dicionário tá fazendo bíblico... isso, Peraí, pastor. deixa eu dar Desculpa, aqui. A Copa tá fazendo No isso. dicionário bíblico Strong, o termo profano refere-se a tudo que é mundano, irreverente para com o sagrado, ou que é tratado É isso sem mesmo, é a o que eu tô vendo devida aqui. santidade. O significado se divide entre os textos hebraico e grego da Bíblia, aí vai um monte de coisa. Pronto, Então, peraí, deixa eu só um finalizar. minutinho. Não, Tá, deixa eu só mas finalizar na minha fala. Tá. É que senão vai ficar parecendo... Então, o significado de profano, você pode pegar aí Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, lá fala sobre profanar o templo. Então, toda vez que a Bíblia fala de profano, está falando de você violentar aquilo que é sagrado. Quando nós falamos de remanejar o horário, de remanejar o culto, ninguém está falando de profanar, desrespeitar, agir com irreverência, como o dicionário Strong mostrou. Ninguém está falando de ser irreverente com o culto. Muito pelo contrário, nós estamos falando até da reverência, porque como é que você pega o pregador, coloca lá e fala aí, prega a palavra de Deus, aí o camarada tá lá pregando, gol! Gol! 7-1 pro Brasil em cima da Alemanha, que vai ser esse ano. Você já pensou como é que fica essa pregação?
Então nós não estamos profanando o culto. Eu acho que é um problema lexical aqui. Nós estamos mantendo a reverência do culto. Diga, Ah, Eu deixa eu acredito colocar piamente aqui. que o senhor está equivocado, Eu aposto no- porque o dicionário Strong não é o único dicionário, ainda que eu amo Strong, a palavra profano dentro da língua portuguesa, e falo agora como mestre da área, a palavra profano é, no resumo da palavra, tudo aquilo que é fora do culto O à senhor divindade. sabe mais que o Strong. Eu sei Tá muito certo. mais do Parabéns, que o Strong, porque parabéns. o Strong ele pegou dentro de uma palavra, dentro de uma única coisa. Profano Parabéns. é o que tá fora Você- do que é sagrado, Meu mas querido que apóstolo. zomba, que fere o que é o sagrado. Querido Parabéns. apóstolo, eu queria Não que você só deixasse que eu falar só um zomba, pouquinho, que mas nós estamos que em está dois aqui. fora. Só O o senhor terno é fala. gospel. Palavra- O terno é gospel. O apóstolo deixa eu O falar. terno é gospel. Ele Ah, tá de querido, parabéns. pelo amor de Deus, Pintar né? o cabelo é gospel. Pelo amor de Deus. fazer Anel é barba, gospel. Usar... Não, Não, se tudo é Apóstolo, profano, profanar... é o ar-condicionado é gospel, é você tem um profano. lugar, você Tá tem um fora da lugar, igreja é peraí. profano. Você Bandeira tem um do lugar. Brasil, profano. Você Não. deixa eu falar? No A discurso rádio Você é tem um profana. lugar que Discurso você não, que ele diz... conhece mais do que James Você Strong. tem Pelo um amor de termo, Deus. você tem um lugar que você diz, eu consagrei esse lugar a Deus. Eu consagrei a Deus. Peraí. Então, sagrei. Eu consagrei, eu sagrei, eu santifiquei a Deus. Aí eu ponho o telão para assistir a Copa. Eu profanei o lugar. Você concorda em consagrar o templo? Eu concordo que o lugar é consagrado a Deus. Quem é o templo? O Eu templo. queria a palavra. De novo essa pergunta. Eu posso ter a Não, palavra? eu quero Vamos lá, Bíblia, evangelho, pô. deixa o Você quer a evangelista. Bíblia? Você tá falando que o Cadê o templo é a texto? parede, Aí. o templo é aqui, queria ó. falar, eu queria a palavra. Também Peraí. é parede. Vamos lá, vamos organizar aqui. O Vamos templo organizar. é o lugar onde a igreja vou dar se a A palavra. reúne. parede é Calma. prédio. Não, Calma. é templo. Vai lá, evangelista. Meu Eduardo. querido apóstolo, pode descontrair um pouco. Eu queria primeiro dizer pro senhor deixar eu falar um pouquinho. Nós somos uma dupla, senão é a mesma coisa que o Vini Júnior não tocar pro Matheus Cunha hoje, não sai gol. Entendeu? Então o senhor é o Vini Júnior e eu sou o Matheus Cunha. Não me compare com o Vini Já o Júnior. amo, já o amo. É pra, Nem tem provocar, comparação. mas é pra provocar o senhor mesmo. É, mas assim, a gente não pode tirar do bojo, entendeu, pastor? Porque se a gente coloca a Copa do Mundo, a gente vai acabar colocando tudo. Não tem como dividir, porque a palavra é uma só e a igreja e o culto é um só. Então se eu tirar a Copa do Mundo, eu tenho que tirar tudo. Tirar a Copa, tirar o jogo de vôlei, tirar o churrasco, porque não dá, só porque é Copa, então eu vou abrir mão. E aí eu queria contrapor o Diego, que ele falou sobre segurança, agora eu vou te pegar. Ele falou assim, sobre segurança, as ruas estão vazias, mas e a vigília? Então a gente não faz vigília? Ixi. Te peguei. E aí eu queria deixar uma frase aqui, pelo amor de Deus, gente, não é heresia, tá? Mas vamos lá. Pastor Israel e Diego, para vocês refletirem e responderem. Vamos supor que Jesus voltasse hoje, tá andando e fala assim, olha, Pedro, vai lá, sem heresia, pelo amor de Deus. Vai lá na igreja do pastor Israel e na do Diego e fala assim que eu vou visitar eles hoje às 2h. O que vocês fariam? Bom, vamos lá. Primeiro sobre a vigília. Geralmente as vigílias elas começam 9 para 10 horas. Então é geralmente o horário que as pessoas estão saindo do culto. A Então, maioria das vigílias que eu conheço começa meia-noite. então as que eu conheço começa 9 a 10. Eu acho que aí é uma questão Mas enfim, Não, as só pra que acrescentar. que eu posso falar da que eu sei, né? Da minha tradição. Mas ela entra na teológica. madrugada, não entra? Não, mas aí acaba às 6 horas da manhã, então você já tá falando de um horário de segurança. Mas 3 horas da manhã a rua tá vazia. Mas 6 horas você tá dentro mas 3 horas da manhã você tá dentro da igreja. Eu com não a porta entendi trancada. isso aí, por que nós É o estamos que, falando disso? não, é o Vamos que voltar no o futebol, Diego vai. falou da Vamos falar rua de como futebol. Ele um falou dos da aspectos. periculosidade do horário em que está muito vago a cidade, está todo mundo recolhido e as pessoas ficam transitando. É um risco. É um risco. Não, o problema é depois do jogo, os bêbados, né? Mas Tem tudo essa bem. questão, Também, né? também. Tem toda essa questão. Então, sobre a vigília. E sobre a visita de Jesus, ô Jesus, vem, que nós estamos te Não esperando. foge, não foge. Você tá fugindo igual o pastor Fabiano. Ó, vem, Olha, Jesus, não foge que eu vou te marca provocar. mais tarde nessa Ó, agenda, tem um porque versículo tem aqui, jogo. ó, o versículo de 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E tudo isso faço por causa do evangelho. Então, se milhares de pessoas elas podem deixar de vir a um culto por causa de um jogo, no caso da Copa do Mundo agora, por que não adaptar esse horário? Então, seria pecado isso? Seria, talvez não seria prudente, mas seria pecado? Seria um erro? Vocês estão colocando É que como assim, erro? ó. Pra mim é pecado, sim. O que eu falaria, primeiro pra quem falou que eu não sou crente. Eu sou casado há 8 anos, chega na minha esposa e pergunta pra ela qual foi o dia que ela viu eu sair de casa sem dobrar meu joelho e orar, e qual foi o dia que ela viu eu ir dormir sem antes dobrar o joelho e orar. Então, sobre a minha vida cristã, pode perguntar pra igreja onde eu sirvo a Deus, pra minha esposa, se você duvida. Tá? E sobre a questão do jogo, o que nós estamos falando? Nós não estamos falando de não priorizar o culto. Não é sobre isso. Nós estamos falando sobre a adaptação que já existe. Já existe. Então, por exemplo, o pregador Mas pegou, é um erro. pegou um trânsito, chegou atrasado.
Se a gente for levar isso ao pé da letra, irmão, nem vem. Exceção. Porque você tem. Exceção da regra. Exatamente. Exceção A da Copa do regra. Mundo acontece de 4 anos, então é uma exceção. Não, ela é É regra. 7 Ela é jogos regra. só. É Ela 7 regra. jogos, é uma A exceção. Copa é regra, Jonas, não é exceção. Tem mais Pastor Jonas. atraso de pregador ou tem mais Copa do Mundo? Tem mais atraso de pregador. Você- E outra, pregador que Gente, isso é uma chega atrasado relativização propositalmente porque só quer pregar. escancarada. Quer É uma que, relativização não quer ouvir os irmãos, escancarada. mas quer que os irmãos Pastor escutem Jonas, ele. ninguém Você é respondeu a minha pregador, pergunta chega ainda. no horário. Eles estão escapando da minha pergunta. Então, acho que é por causa de Pedro. Então mandou Tiago lá, vai. Tiago vai lá na tua igreja e vai na sua. Jesus vai visitar às 2h hoje, na hora de Brasil e Japão. Ou melhor, na hora dos pênaltis. O que você... E Jesus fala assim, ó. Todos na igreja, convocação geral. O que vocês fariam? Montariam um telão lá e botavam a Casa TV? O que vocês iam mas fazer? Eduardo, mas isso é a mesma coisa de eu falar assim, e se a bola fosse quadrada? Ah, mas a É algo que não existe. Não, E se o- Eu acho que vocês estão brincando Mas é uma... com o que É só um... É que é mas só a não- pergunta, é é mais só ou um- menos assim, qual é o gosto da cor azul? Sabe? É. É uma coisa real e Não, lógica. você está escapando. Não faz- mas não é não fácil faz. responder. É o que é prioridade ou não. Porque se Só responder, eu ponho a forca no meu próprio pescoço. Não, é que escatologicamente, se Jesus voltar, Então eu já fujo acaba o da jogo, resposta. né? Eu fujo da resposta porque a resposta, Não, mas- ela é a minha sentença. Mas já que nós estamos numa utopia aqui, que isso daí é, né, que vocês falaram, mas tudo bem, vamos considerar, entendeu? Mas Jesus fala, não, eu quero um tempinho com vocês antes de acontecer tudo, de vocês subirem. E aí tá pênalti, Brasil e Japão. O que vocês Espera um fariam? pouquinho, Jesus, Nossa, mas porque que eu preciso exemplo, ver o Não, jogo. mas isso não tem nada a ver. É, Por que não tem nada a ver? Aquilo Por que eu tem não nada a quero ver? responder não tem a ver. Não, deixa eu te mas falar. Os caras não tem escapam de mim. lógica. Deixa eu te Não falar. tem lógica. Marcos- Não tem Marcos lógica saber o capítulo gosto 2. da cor azul. Marcos capítulo 2, versículo 27. Depende do sabor que pôs. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E aí, o horário do culto serve às pessoas que servem o culto? Aí os adventistas podem falar que vocês estão igual aos adventistas. Ah, eu sou adventista. Eu só não sou do 7º dia. Eu sou de todos os dias. Então pronto. Eu espero Jesus todos os dias. Então, mas... Ó, eu descanso nele todos eu os posso dias. falar? Mas isso nós já estamos vocês entrando em- vocês nós têm a estamos visão de um entrando em Jesus... brincadeira. Vocês têm a visão de um Jesus que ficava assim, ó... Cara, Não, Jesus você dava tem- risada, Você tem Jesus se visão, reunia então eu com vou os... dizer, Jesus ia vocês assistir o têm- jogo. Vocês têm Jesus uma ia visão assistir de um o jogo, Jesus na minha visão. que não estava Jesus ia preocupado assistir com o as jogo? coisas do Pai. Eu acho que Porque sim. Jesus Qual que que é o eu problema? prego é aquele que disse, as coisas do meu Pai, o zelo pela casa do meu Pai são as coisas que me consomem. Ó. Eu tô falando desse Jesus. Agora você tá falando do Jesus que diz assim, igreja, vamos sair do templo hoje e vamos nos reunir na casa do irmão X e vamos assistir a Copa É e pecado? depois a E qual é o gente problema? fala do Pai. Mas Qual é o problema? pecado? Qual o problema? Qual O meu problema? Jesus jamais faria isso. Não, Meu o Jesus Deus. não existe O o meu, meu- seu. o meu existe o da Jesus. Bíblia. O Agora, meu não. Jesus. Eu posso colocar Existe outro o exemplo meu aqui? da Bíblia. Já estão me chamando Não, de... meu Jesus. Daqui a pouco Existe a o outra seu falou Deus, assim... da palavras, Bíblia. eu vou fazer das Existe o da palavras Bíblia. de cantares. Eu Existe o da sou do Bíblia. meu Senhor e o meu Senhor é meu. Todos nós aqui Ó, somos. eu vou falar. Mas o Jesus Mas é o da é Bíblia. meu Jesus. É o que está revelado o meu aqui. Jesus. O Não é meu que Senhor acha, Jesus Jesus jamais faria acontecia. isso. Eu posso colocar Na um sua outro, caixinha de posso colocar um sapato. outro tema que a irmã falou assim, nossa, ele falou de Jesus na igreja, eu disse, Jesus, Senhor. Não, a gente aqui é um tema, não que isso vai acontecer, mas eu vou colocar outro tema. O pastor Israel falou que Jesus assistiu o jogo, então vamos lá, vamos colocar agora dentro desse exemplo. Jesus estava fazendo um milagre lá, eu tava num local, eu não sou teólogo, então vocês me corrijam aí. E aí chegou lá Maria, né, e os irmãos, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí e tal. Aí Jesus fala, não, né, tipo assim, deixa eles lá fora. E aí, e se fosse, vamos botar essa outra, de novo, vamos me chamar de herege. Mas assim, já falam que eu passo pano pro Sabino, então agora, aí assim, ó, tem um cara lá, uma empresa de telão, Jesus, com um telão da Copa pra montar o jogo agora aí. O que queria falar? Meu Deus. Ele assistiu o jogo? Mas isso é É um exemplo, anacrônico do... Mas Jesus, vamos colocar Jesus Isso é no Eduardo, questão de igreja? Vamos tirar se, Jesus Se tá como passando o igreja? jogo da Copa, alguém me liga, pastor, eu quero me matar. É lógico que eu vou priorizar a vida. Então, mas eu tô sendo direto. Jesus priorizou. Jesus teve 3 anos e meio com um hiperfoco em seu ministério. Agora, a Bíblia não revela a vida inteira de Jesus antes dos 12 anos. Jesus será quando Jesus era criança? Jesus não brincou Mas com as quando outras ele crianças? assumiu o brincou, ministério, brincou. ele não brincou mais. Deixa eu falar Quando pra ele você. assumiu o ministério, Jesus não brincou mais. Deixa eu Ele falar pra deixou de você ser criança. Que é pai de família. Então o que senhor não tem vai seu pro filho. shopping. O senhor não vai, assiste um filme. Não tá saia com misturando. sua Nós estamos família. falando de horário de porque culto. O apóstolo, Eu vou ao apóstolo shopping Heleno quando falou não que é tudo horário que de não é do culto. culto é profano. Se você for pro shopping com sua família, você tá profanando, então não vá. Vou Exato. colocar Não, mais um passeio com sua versículo aqui, ó. Profanando o culto. Ele falou que é tudo profano. Profanando Mais o um culto. versículo aqui Se pra você você. vai Na ao hora de culto, se você vai ao shopping no horário do culto, É profano.
você profanou. É profano? Você profanou. É profano? Profanou, é o que eu tô Apóstolo, respondendo. Vou ajudar o senhor, Misericórdia, apóstolo. Que Deus tenha É por isso que misericórdia. tem muita família destruída. Mateus capítulo 6. É porque tem muita família Tem muita destruída família porque não é destruída. ensinada no caminho do Peraí, Senhor. apóstolo, eu vou ajudar o É senhor. ensinado, eu deixo. Aqui, Mas ó, é muita Mateus- gente que é ensinado a ter um Jesus, Mateus um Jesus 6, assim, que se safa das coisas. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Quem determina a agenda da igreja? A igreja, o pastor, a administração da igreja. Mas mediante ao quê? Mediante o quê? Mediante até um costume, uma regra que é civil. Qual é a regra civil? Você trabalha, pastor Jonas, você tem uma vida que você trabalha das 8 às 6 da tarde, um exemplo. Então o culto foi colocado no horário noturno exatamente para não aferir a vida do cidadão, a vida comum e não profana. A Mas e vida esse comum, buscai primeiro aqui? O que é isso aqui? logicamente, está dentro de um contexto aí. Eu sei que esse tema poderia muito me ajudar, sim, se eu fosse relativizá-lo. Mas é dentro de um outro contexto, isso aí, pastor Jonas, que diz sobre as ansiedades das pessoas, né? A busca incessante. Vestimenta, comida. A busca incessante, a falta de fé. Na verdade, Jesus está trabalhando esse texto aí, esse ensino, em cima das pessoas que estão preocupadas com o seu vestir, com o seu comer, né, com onde dormir. Com o seu lazer, Com o seu- com O o seu apóstolo, entretenimento. o apóstolo Heleno, ele quer colocar o lazer, ele quer dizer assim, ó, tem o profano e tem o secular. Aí ele quer pegar a copa e colocar no profano. Só que a copa é lazer. Não, mas vamos lá, eu vou contextualizar A aqui. Copa é Vamos lazer. vamos olhar eu não lá para estou trás. dizendo que isso não é Não, lazer. não, eu que vou estou dizendo que é contextualizar. tirar o horário de culto para o lazer. Vou contextualizar Ô, aqui. apóstolo, Vamos não é perguntar. tirar o horário da EBD. Presta atenção aqui, gente. Lá atrás, vamos olhar lá atrás. O que acontecia com o lazer, o entretenimento lá atrás? Até o pessoal fala que tem que dar pão e circo pro povo. Lá atrás havia o Coliseu. Qual que era o entretenimento? Era colocar pessoas lá dentro para lutar, degladiar-se uns com os outros ou contra feras. E esses dias eu estava assistindo o jogo da Copa. Ixi, lá, falei. Tava Na hora assistindo do o culto, jogo- pastor? Não, eu estava assistindo um jogo qualquer. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, e uma cena me chamou a atenção, que tem as áreas privativas, os camarotes, sei lá como é que chama aquelas áreas ali. E aí as autoridades ali. E isso, na hora, veio algo do meu coração, remetendo a isso que era lá atrás. Você tem o dinheiro e você paga para que você seja entretido por algo que está acontecendo lá embaixo. Então, nós não podemos esquecer que há uma manipulação econômica financeira diante dos jogos. Os nossos estádios são exatamente as arenas modernizadas. As arenas, é justamente isso que na hora veio no meu coração. A gente mudou o formato, mudou o que tem lá dentro, mas o princípio é o mesmo. Vocês concordam Eu não com isso? diria o mesmo, Não, desculpa. porque O princípio é o no mesmo. contexto Não, histórico desculpa, do não é não. Coliseu, era até um princípio ali de dominação, porque quem era colocado nos Coliseus, além dos cristãos, eram povos que não eram ali de Roma, e a gente tá falando de uma violência, de assassinato, é um outro contexto. Mas fazia parte da política do imperador na O época de distração. Não, o que eu tô caras. querendo dizer é que as pessoas riam. O É, povo porque era era- levado era lá pra para dominar. Porque rir, aquilo, para aplaudir, aquilo nada para mais vibrar. era do que Era a mesma oferecer coisa. realmente pão e circo. Aquilo era o Era parte da entretenimento. política, né, apóstolo? Por mais que aquilo seja totalmente, como é que eu vou dizer, cruel e tal. Sim. Essa, lógico, não essa tô crueldade comparando na uma época, coisa Sim, com outra. sim. É só de maneira essa geral. crueldade na época era um modelo de diversão para o povo da época. Até aí tudo bem. Hoje, nós vemos as nossas arenas, né? Tanto que chama-se arena isso, arena aquilo. É uma arena que não difere. O modelo mudou, não é mais aquela violência contra a vida. Tudo bem, aí eu concordo É com outros falantes. Mas o que eu quero que entendamos, queridos, é o seguinte. Jesus, quando chegava nos sábados, dentro da sua cultura e dentro do credo que ele ainda fazia parte, que era o judaísmo, aos sábados ele estava nas sinagogas. Ele não trocava o horário de sinagoga por causa dos Jogos Olímpicos de Atenas.
ele continuava indo à sinagoga, ao templo. Assim também, quando a gente vê um texto que inclusive o senhor pastor Jonas leu, que eles estavam indo, né, de casa em casa, no partir do pão, na comunhão e na oração, eles não trocavam estes horários por conta dos Jogos Olímpicos, das diversões, das arenas e tudo mais. Então, a minha oposição aqui não é propriamente ao jogo da Copa. Ainda que eu não goste, não assista, eu não estou falando do jogo da Copa. Eu estou falando trocar o horário de culto, o horário estabelecido de culto, Prioridade, né, em apóstolo? priorizar a Copa. É essa a minha crítica. Nem É prioridade, nem né? o pastor Negócio- Israel, nem eu, nem o pastor Israel estamos defendendo que a Copa é prioridade no lugar de Deus. Exato. Isso é um boneco de palha, isso é um espantalho. Não, mas quando O que você nós- tira do lugar, Não o que nós o que estamos... você tira o que é Não, o prioritário o que e põe não, outra, não. você substitui. Não, o senhor está sendo espantalhoso. Não, não desculpa. tô O sendo que nós espantalhoso, estamos não. defendendo Ó, aqui... ó o espantalho o que aqui, nós ó. estamos Mas eu defendendo- não estou sendo... É o que lógica. nós estamos defendendo Segue a aqui... lógica. Não, desculpa. Quando você Hoje o tira mais uma calmo aqui, coisa nós em detrimento estamos da mais calmo, outra, sou eu hoje. você tirou uma coisa Não, em detrimento não. de outra, você o que nós priorizou a estamos outra. defendendo aqui... O que nós Nem estamos... vem que não tem. É, O que ó, nós isso, estamos- isso que ele está querendo dizer é na ordem da palavra. Prioridade só tem uma. É, Não, Vamos tem, lá. não, Não, existem, vamos lá. não existem duas A prioridade do crente Prioridade sempre é Deus. uma. o que A ele quer dizer é prioridade... substituir. Não, Deveria, não, ele tá deveria, sendo Diego. Quando você espantalhoso. substitui, Pastor você tá Diego, dando deveria, mas A não é. prioridade do crente sempre é Se Deus. fosse, ele não trocaria. Vamos Quando lá, você ó, vai na vou- praia com sua família... Vou ajudar o senhor aqui para o senhor concluir seu argumento. O médico que está de plantão na emergência do hospital, na hora do jogo, ele pode sair de lá? Gente, pelo amor de Meu Deus. Deus, mas Isso é anacrônico. Vamos lá. O agora, Israel já a gente respondeu. pergunta. A O gente não Israel pode já dar respondeu exemplo, isso. Porque tudo é Todo exemplo é anacrônico. anacrônico. O Nós estamos anacronismo trabalhando um aqui problema impera. real. Nós estamos trabalhando um problema. O Israel já respondeu isso. Mas um problema a nossa real. prioridade é o sempre médico, a vida. O médico postou Não. esses dias na UPA, a UPA vazia no horário do jogo. Ninguém tava doente. Não na fica hora. doente. O nosso compromisso é sempre com a vida. Ele deu um exemplo aqui. Se o cara me ligar na hora do jogo, eu vou Então, largar o mas jogo o pra lá e vou pastor, aí eu atender. vou falar, o pastor deve estar na onde no horário do culto? Se tiver culto, ele deve estar no culto. Então, Se você tiver está se mesmo contradizendo. Mas, não, vamos lá. Se E tiver se o horário do ele culto for na hora do jogo? Se tiver culto. Não é se for o Não horário do culto. acontece porque ele É se mudou. tiver culto, mas vamos lá. Ele mudou o horário verdade, do culto. verdade. É, vamos Não lá. se esqueça. Você tá... Vamos lá, de novo. Destruindo essa falsa dicotomia. Isso é uma falsa dicotomia espantalhosa. Não é. Remanejar o horário para adaptar, para ficar melhor. Porque o culto é para Deus, mas tem um propósito também de Parece evangelismo. bonito, Diego, mas não quando é. você Vamos remanejar deixa pra ele carnaval. terminar o Não, argumento. senão eu não consigo terminar nenhum raciocínio. Vocês querem Vai me lá, calar? vai lá. Vocês querem Não, me calar? é isso Vocês mesmo. querem que eu pegue um durex ali e bota na minha boca? Põe, põe. Eu Vai lá, boto, vai lá, entendeu? vai lá, Eu Diego. boto. Eu te amo. Então Diego. vamos lá. Põe sim. Lembra no diálogo Eu comigo, pensa trago o nisso. durex. Então vamos lá. Não me Então- abandone. Não, senão eu não consigo terminar nenhum raciocínio, Vai lá, entendeu? pastor. Tá parecendo o Coliseu de Roma? Então vamos lá. Quando você adapta para ficar melhor para a comunidade, o culto, os horários de culto são estipulados para ser melhor para quem? Para Deus ou para a comunidade? É para a comunidade. Deus não precisa de horário. Então você estipula para ficar melhor para a comunidade. Você pode sim remanejar o culto para ficar melhor para os membros, para as pessoas que frequentam o culto e para os possíveis cristãos que se converterão no culto. É muito mais fácil você pegar um não regenerado e levar no horário fora do jogo do que você levar no horário de jogo. Agora sim, a questão de dizer que lazer... Não, mas vamos lá. Isso é uma fala que talvez seja um pouco difícil na prática. Talvez um adolescente, um jovem, agora um homem, uma mulher já maduro, se ele nunca foi na igreja, será que ele vai no dia do jogo? Gente, essa é Eu a acho que- pior, eu acho a que não- pior hipocrisia Talvez adolescente que e jovem existe. sim, por causa dos amigos. A pior do hipocrisia que relacionamento e existe tal. é dizer que estas coisas são para evangelizar. Porque você não motiva a igreja, não desperta a igreja, não evangeliza ao longo de 365 dias do ano. E de repente, no dia da Copa, vai dizer que é justa para evangelizar. Desculpa, apóstolo. Me economiza. A igreja de Cristo, ela continua evangelizando Me- todos não, os me dias. economiza. A igreja de Cristo vive porque pregando o eu tô gasto. evangelho. Deixa eu falar um Desculpa. negócio, assim, hoje eu tô gasto. gostando de dar exemplos, então vou dar outro exemplo aqui pra vocês, ó. Quando até o pastor Jonas falou que eles iam de casa em casa, pastor, foi descoberto em Cesareia, né, que dentro de uma casa lá, até acho que foi o Rodrigo Silva que mostrou isso num vídeo, que muitas casas lá eram igrejas também. Isso foi descoberto, comprovado e tal. Como assim, igreja? Eles deduzem, não, eles fizeram estudos e tem dentro, Fazia esse culto. dentro Se das tornaram casas tinha um lugar comum espaço de culto. específico pra Não, igreja. aí você pega o cenáculo, mas era um espaço para festa, era o andar superior, eles estavam reunidos no cenáculo, no andar superior, que os mais abastados tinham que lugar para nesse reunir. Mas tempo, é o pastor exemplo que eu ia Jonas, dar. muitas O Vini igrejas, Júnior já não muitas deixou. muitas casas, perdão, deixa Só queria acrescentar terminar, aqui. concluir meu Deixa eu pensamento. acrescentar aqui. Muitos destas casas, porque não havia mais os templos, as sinagogas se tornaram perigosas, as próprias casas tornaram-se lugar de culto ou
pré-templo. Mas Ah, oficializado, bom, inclusive ah, era bom. oficializado, né? Ah, Porque tinha isso. encontraram os símbolos lá e Isso, tal. isso. Isso daí é oficializado. Ok. Quem quiser conferir lá no Rodrigo, tô fazendo comercial do Rodrigo Silva aqui. Mas assim, ó, vamos lá, de novo no exemplo, que vocês não vão falar, pelo amor de Deus, que não pode dar. Ah, é anacronismo. Então, vamos lá, em Cesareia tinha a praia lá, né? E aí foi também estudado que além do Coliseu, faziam-se batalhas navais na praia também, como entretenimento. Então, vamos lá, os cristãos estão se reunindo lá, um cristão que tá ali dentro daquela igreja em Cesareia ali, e aí tá tendo uma batalha lá, na hora do culto. O que ele deveria priorizar? E assistir a batalha naval dos romanos para distração? Ou ele tinha que continuar no culto dentro de Cesareia? É que nós estamos comparando um pecado, De né, novo Lu? aí. Isso aí é pecado. Fugiram de novo. Isso aí é pecado. Você é falar de liso morte. como bagre ensaboado. Não, não, É, apóstolo. porque, olha Você que- falar de Tô morte falando é de pecado. prioridade, é prioridade. liso. Vamos lá, gente. liso. Tô falando de prioridade. Primeiro, biblicamente, não vai estar. Vocês não vão mostrar nenhum texto que fala o horário do culto tem que ser tal hora. Então, aí Ah, fica. Israel, isso aí- aí. Agora eu vou dizer, isso aí você tá brincando de espantalho, né? aí fica com exemplos. Não. E se Jesus voltasse e falasse, eu quero atender você. Gente, pelo amor de Deus, vamos pra vida real. A vida real é o seguinte: Mas a gente tem que dar exemplo, pastor. tem que ter o culto. Ok. Ah, mas a igreja fez o culto às 9 da manhã no domingo, porque o jogo vai ser às 2 horas. Não deu prioridade pro culto, só porque mudou o horário. Agora, uma pergunta. O apóstolo falou aqui, o Eduardo também de exemplo. Então eu vou dar um exemplo. O pastor, ele ganha uma viagem pra ir assistir a Copa do Mundo. A igreja, ó, você tem servido a gente quer servir, quer te abençoar, vai curtir, vai viajar com a sua família. Aí o pastor fala, não quero essa viagem, porque é profana. Eu não vou trocar a obra de Deus. Não, vai viajar com a família. Vai conhecer gente, evangelizar, inclusive. Olha, Vamos lá, e os testemunhos que de quem lindo, tá que lindo, evangelizando que na lindo, Copa que do Mundo? Não lindo, tem que lindo. também? Chega a ser romântico. Você tá sendo romântico. Deixa eu te falar uma coisa. A minha igreja jamais me daria porque a minha igreja aprendeu a não fazer isso.